Bom, hoje vamos falar de razões trigonométricas. Razões trigonométricas do triângulo retângulo. Retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus é representado por essa caixinha com um pontinho no meio. Nós temos aqui os lados do triângulo retângulo. Este maior lado, que ele é oposto ao ângulo de 90 graus, se chama hipotenusa. Deixa eu botar aqui hip. E se o ângulo for este, por exemplo, chamar de alfa, é muito comum chamar o ângulo de letras gregas. Nós temos aqui, ó, olhando desse ponto aqui, uma coisa tapando a minha visão, que se chama o cateto oposto. E o outro ângulo que está junto, o outro lado que está junto com o ângulo é o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o que se opõe à minha visão, tapa a minha visão se eu estiver nesse cantinho olhando. E o cateto adjacente é o que está junto ao ângulo, é o outro. Então, tem dois catetos, um é o oposto e o outro adjacente, e a hipotenusa. Isso se o ângulo for aqui. Se por acaso, e novamente eu desenho, o ângulo estiver aqui em cima, a hipotenusa é o ângulo que está oposto aos 90 graus. Se eu olhar aqui de cima, este passa a ser o oposto, que é o ângulo que está tapando a minha visão, não enxergo lá para baixo, e o ângulo que está, e o lado oposto, quer dizer, esse aqui está tapando a minha visão, e o lado que está junto com o ângulo é o cateto adjacente. Então vejam que tudo é em relação ao ângulo que eu estou me referindo. Então aqui tem duas situações, o ângulo lá em cima, o ângulo aqui embaixo. O cateto oposto é em relação ao ângulo que eu estou me referindo. E o de 90 graus. Então, algumas relações que eu quero falar com vocês, e eu vou fazer em relação a esse ângulo aqui, né? Tem o seno de alfa, que é uma razão trigonométrica. Depois tem o cosseno de alfa, que também é outra razão trigonométrica. E tem a tangente de alfa. Essa razão trigonométrica que eu vou colocar aqui, vocês têm o seno, cosseno e tangente. Vocês vão aprender falando duas vezes a palavra coca. Então vocês podem olhar aqui, ó. Seno, có, cá e có, cá. Então, có, cá, có, cá. Vocês coloquem desse jeito aqui, embaixo é hipotenusa, e embaixo aqui é hipotenusa. Então tá aí uma formazinha de decorar. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas relações, então, que vocês têm que saber. Olhando para esse triângulo. O cateto oposto, no caso, é este. A hipotenusa está lá em cima, o maior lá. O centro. O cateto oposto é este. A hipotenusa está lá em cima. Se for cosseno, o cateto adjacente é o de baixo. A hipotenusa está lá em cima. E se for a tangente, é o oposto sobre o adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos só ver aqui, ó, como é que então a gente vai decorar isso. Então lembrando, né, seno, cosseno, tangente, só para decorar, para vocês memorizar, có, cá, có, cá. E aí hipotenusa embaixo, hipotenusa embaixo. Tá ok. E essas são relações que vocês têm que conhecer. Vamos agora vamos fazer um exemplinho para a gente entender. Então aqui tem um triângulo, eu quero calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa, que é aquele ali, o ângulo de referência. Então, seno é oposto, que é o 6, que está se tapando a minha visão, dividido por 10. O cosseno é o adjacente, é o outro, que é o 8, que é o adjacente, é o que está junto com o ângulo, sobre a hipotenusa, que é 10. E a tangente é o oposto sobre adjacente, 6 sobre 8. Simplificando por 2 aqui, dá 3/5.
quintos, aqui também por 2 dá 4 quintos e aqui dá 3 quartos. Tá aí então, seno, cosseno e tangente. Vamos supor que eu queira também calcular, mas agora que o ângulo vai ser este aqui que eu vou chamar de beta. Novamente, eu vou querer saber quem é o seno, só que do beta. Cosseno de beta. E eu vou querer saber quem é a tangente de beta. O oposto, só que o oposto agora é lá embaixo sobre hipotenusa. Então, 8, quer dizer, antes o oposto era o 6, agora o oposto é o 8 sobre 10. Então, 8 sobre 10, simplificando dá 4 sobre 5. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. O adjacente é este aqui sobre a hipotenusa, 6 sobre 10, que é 3 sobre 5. E a tangente é o oposto adjacente. O oposto é o 8, o adjacente é o 6. 8 sobre 6, que dá 4 terços simplificando. Tá aí as razões trigonométricas. Vamos falar agora de alguns ângulos notáveis, pessoal, que vocês é bom decorar. Bom, pessoal, então os ângulos notáveis que vocês têm que saber é 0, depois vem o de 30, depois de 45, 60 e 90. Tudo graus. Tá? E aí, o que a gente faz? A gente coloca aqui o valor, os números 0, 1, 2, 3 e 4. Após fazer isso, a gente tira a raiz de todos eles. Raiz, raiz, raiz e raiz. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Feito isso, né? Então, olha bem, tem que guardar a sequência 0, 1, 2, 3 e 4. Raiz, 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 divide por 2, divide por 2, por 2, por 2. Raiz de 0 é 0, dividido por 2 é 0. Raiz de 1 é 1, dividido por 2 é 1 sobre 2. Raiz de 2 não é exata, então fica a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 não é exata, fica a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 4 é 2, dividido por 2 dá 1. Copia tudo invertido, copia 1 aqui. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Este 1 meio vem para cá. E este 0 vem para cá. Então tá aí, pessoal. Seno de 30 é 1 meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 meio. E a tangente é só dividir 0 dividido por 1 dá 0. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 2. Vocês podem sobre 3, quer dizer. Vocês podem fazer que vai dar raiz de 3 sobre 3. Uma coisa dividida por ela mesma é 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio dá raiz de 3. E 1 dividido por 0 não é possível, então não existe. Não existe divisão por 0. Então tá aí uma tabelinha que vocês têm que fazer e decorar, mas ela é fácil de entender se vocês fizerem o procedimento que eu indiquei, pessoal. Bom, então aqui está o nosso resumo. Esse é o triângulo, cateto oposto ao ângulo, que esse é o ângulo de referência. O cateto adjacente é o lado que está junto ao ângulo e a hipotenusa. O seno e o cosseno e o tangente, para recordar, coca e coca. Hipotenusa embaixo, hipotenusa embaixo. Está feito. E os ângulos notáveis, que são muito usados, são esses aqui. Então, façam esse resumo, pessoal, que é importante vocês terem esse resumo e dominar. Isso aqui vocês vão usar daqui para frente sempre, até na faculdade, mestrado, doutorado. Vocês vão usar essas relaçãozinhas. Então, elas não podem ser mistério para vocês. Façam um resumo de vocês, copiem e comecem a fazer exercício olhando para essa tabela. Bom, o exercício, né? Uma pessoa encontra-se na margem de um rio.
Tá aqui a pessoa. Essa pessoa aqui. Ela avista duas árvores, A e B, a árvore A e a árvore B. A árvore A está a 50 metros dela e na mesma margem. Então tá aqui a árvore A, eu estou vendo, 50 metros e na mesma margem. A árvore B está à sua frente, aqui está a árvore B na frente dela, na margem oposta. Tá aqui, margem oposta. Já ela avista B sobre um ângulo de 60 graus, está aqui. De A até B, aqui tem um ângulo de 60 graus. Qual é a largura do rio? Bom, pessoal, é só falando, né, que está o ângulo. Certamente o que nós queremos é o cateto oposto. Sim, porque este é o ângulo cateto oposto. E eu tenho o cateto adjacente. Quem é que liga cateto oposto ao cateto adjacente? É a tangente, pessoal. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Não é adjacente sobre a hipotenusa e nem nenhum que envolva a hipotenusa. Então, nós vamos usar a tangente. E o ângulo era de 60 graus. O ângulo de 60 graus, tangente de 60 graus é raiz de 3. Então agora vamos levar esse valor para resolver nosso exercício. Então aqui estamos, né? Tangente de 60 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3, que é igual a x sobre 50. Esse 50 passa multiplicando, 50 vezes raiz de 3 é igual a x. Isso é metros, tá? Por quê? Porque também está dado em metros ali. Então esta é a resposta, 50 raiz de 3. Claro que raiz de 3 poderá ser substituído por um arredondamento, 1,7, aí se calcula o valor numérico decimal. Mas as respostas de concurso vestibular pode ficar com raiz de 3 mesmo. Jorge, representado pelos pontos A', e A, aqui está o Jorge, né? Observa um prédio de uma altura x, tá aqui a altura do prédio, x, a uma certa distância y. Então, o Jorge, a uma certa distância y, está aqui no ponto A, conforme o ângulo de 60 graus. Então, ele está olhando com esse ângulo de 60 graus. Ali, ao afastar-se 20 metros do primeiro ponto, ele veio para trás aqui, se afastou 20 metros, percebe que o ângulo é 30 graus. Está aqui 30 graus. Pergunta: a que distância Jorge estava do prédio quando o observou com um ângulo de 30 graus? Então, outra pergunta: qual é a altura do prédio? Vamos fazer então um desenho mais simplificado. Então aqui está, tirei o prédio, botei só os triângulos que me interessam. Eu tenho esse triângulo aqui de dentro, ó, e é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso quem relaciona é a tangente. Tangente de 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. O segundo triângulo que eu estou vendo aqui, ó, também cateto oposto e cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus é cateto oposto, que é o x, só o cateto adjacente, que é o 20 mais o y. 20 mais y. Então, aí tem duas relações. A tangente de 30, indo lá na nossa tabela, e a tangente de 60, eu preciso pegar da tabela. A tangente de 30, eu estou vendo aqui, que é raiz de 3 sobre 3. Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 é raiz de 3. E aí pergunta, né, passa para o outro lado multiplicando, raiz de 3 vai dar x igual a raiz de 3 vezes y.
eu posso pegar esse x que está aqui e substituir desse outro x aqui para poder ficar só com uma letra. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual, em vez de botar x eu boto raiz de 3y sobre 20 mais y. Agora é só álgebra. Essa raiz de 3 eu cancelo com essa raiz de 3, tem dos dois lados, aqui fica 1 e fica 1, simplificando os dois lados, vai dar 1 sobre 3 igual a y sobre 20 mais y. 3 vezes y, 3y, 1 vezes 20 mais y. Fiz este vezes este e este vezes este. 3y é igual a 20 mais y. O y vem para o outro lado. 3y menos 1y é igual a 20. 2y é igual a 20. Y vai ser 20 sobre 2. Y é igual a 10. Então tá, 10 o que? 10 metros, porque a distância foi dada em metro. Isso aí que eu achei foi o y. Então, podemos achar agora o x. X é raiz de 3 vezes y, que eu achei que é 10. Então, x é raiz de 3 vezes 10. X é 10 raiz de 3. Pergunta, qual é a altura do prédio? Seria a resposta da B. Ora, a altura do prédio aqui, ó, é o x. E eu achei que x, a altura do prédio, é 10 raiz de 3. E também pergunta, a que distância Jorge estava do prédio quando observou com o ângulo de 30? Bom, com o ângulo ele estava aqui, o ângulo de 30, qual é a distância até o prédio? É só somar esse 20 mais o y que eu achei. Então, a distância seria, reproduzir aqui o desenho, então é 20 mais y. Y eu achei que é 10, então é 20 mais 10. Resposta, a distância que ele estava é 30 metros. Aí, essa é a distância que ele estava do prédio no ângulo de 30 graus. 20 mais o y que é 10. Bom, o exercício é determine o valor de x e de y. No caso aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então, tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí nós temos que ver quanto é que é a tangente de 30 pela nossa tabela, é raiz de 3 sobre 3, que vocês já devem ter copiado essa tabela, x sobre 16. E aí eu faço este vezes este, 3x, este vezes este, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Passa dividindo x igual a 16 raiz de 3 sobre 3. E aí, como não diz nada se é metro, se é centímetro, fica assim mesmo. Esse é só o valor do x. Vamos agora calcular o valor do y. O que eu tenho aqui? Olhando para o nosso triângulo aqui, eu tenho o cateto adjacente e uma hipotenusa. Quem liga cateto adjacente à hipotenusa é o cosseno de 30, que vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30, se a gente for lá buscar na tabelinha, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, olhem na tabela que vocês devem ter, 16 sobre y. Este vezes este, raiz de 3 vezes y é igual a este vezes este, 2 vezes 16. Passa dividindo o y é igual a 32 sobre raiz de 3. Uma coisa que a gente já aprendeu em vídeos passados, e vocês podiam olhar e revisar, é racionalizar, que é muito comum racionalizar. Multiplica por raiz de 3 em cima e multiplica por raiz de 3 embaixo, para tirar essa raiz de baixo. Então, o y, se eu for fazer este vezes este, y é igual a 32 raiz de 3.
E o de baixo vai ser raiz de 9. Só que raiz de 9 é 3, então o y vai ser 32 raiz de 3 sobre 3. Essa é a resposta, então. Pessoal, eu queria mostrar para vocês como obter o ângulo de 45 graus com esses conhecimentos que eu estou fazendo. Isso aqui é um quadrado. Como obter o ângulo de 45 graus? Como provar que ele é 45? Um quadrado com 90 graus, aqui também tem 90 graus, 90 graus. Isso aqui é diagonal. Aqui eu vou chamar de lado, lado, lado e lado. Se eu dividir aqui uma diagonal, dividir o 45, vai dar, dividir o 90, né? Vai dar 45 graus aqui. 45 graus é a metade de 90. Sim, porque esse risco divide o ângulo de 90 em dois iguais. Aí eu fico com um triângulo e ele é retângulo, porque isso é um quadrado. Se eu tentar reproduzir aqui, ó, vou tentar reproduzir o quadrado, faz de conta, que é 45, 45. Aqui é L, que é L. A diagonal de quadrado a gente já viu quando eu dei o vídeo de Pitágoras, que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Isso eu mostrei no vídeo do Teorema de Pitágoras. Vocês colocam no YouTube Grings Teorema de Pitágoras, que vocês vão ter esse vídeo. E aí eu vou mostrar como é que eu cheguei nisso. Aqui eu estou só usando. E aí a gente tem o que? Podemos achar a tangente de 45, porque é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45, colocando aqui. Tangente de 45 graus, cateto oposto, que é L, sobre cateto adjacente, que é L. Tangente de 45 graus é 1. Na nossa tabelinha está escrito 1 lá. Seno, cateto oposto sobre cateto adjacente, sobre hipotenusa, seno de 45 é cateto oposto, que é esse aqui, sobre hipotenusa, que é o nosso D, que é L raiz de 2. Dá para simplificar um L com L, vai dar seno de 45 graus é 1 sobre raiz de 2. A nossa famosa racionalização, e multiplica por raiz de 2 em cima, multiplica por raiz de 2 embaixo, vai dar raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2 sobre raiz de 4. Raiz de 4 dá para tirar, que é 2, a raiz sobre 2. Então, seno de 45 graus, ó, exatamente como está na nossa tabelinha. Cosseno, pessoal, cosseno de 45, cosseno de 45 graus é o cateto adjacente, que também é L, sobre a hipotenusa. Então, L sobre L raiz de 2. Simplifica 1 sobre raiz de 2. E aí a racionalização, vocês podem ir lá na tabela, raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Raiz de 4, que raiz de 4 é 2, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus. Está aí. Então, fechou. Achei, pode ir lá na tabela verificar. Cosseno de raiz de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno é raiz de 2 sobre 2. E a tangente é 1. Eu obtive tudo com conhecimentos usando, né, ângulos conhecidos do quadrado. Vamos fazer agora outras deduções. Pessoal, o que nós temos aqui é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Aqui é L, aqui é L, e aqui tudo isso aqui também é L. Então, isso aqui tudo, ó, é L. O triângulo equilátero tem esses ângulos todos iguais. Este ângulo é 60 graus
Este ângulo é 60 graus e esse ângulo também é 60 graus, porque tem que somar 180. A soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180. E se todos são iguais, então divide por 3 e eu descubro o valor de cada um deles. Tá, então já temos aqui o triângulo em um retângulo. Esse risco aqui, ó. E aqui é 60 graus. Aqui, esse pedacinho aqui, ó, é L sobre 2. É a metade do L. A altura do triângulo equilátero, eu já dei nos vídeos passados de Pitágoras, é L raiz de 3 sobre 2. Vocês coloquem Green's Teorema de Pitágoras que vocês no YouTube, que vocês vão ver esse vídeo onde eu explico isso. Então, L raiz de 3 sobre 2 é essa altura aqui. Aí, colocando aqui embaixo, tentando fazer o que... Eu vou pegar só o que interessa. Eu estou pegando aqui, estou tentando fazer... Aqui é 60 graus, reproduzir, né? L raiz de 3 sobre 2. L sobre 2 e L. Tá, tudo. E o triângulo de 90 graus. Tudo que eu fiz foi copiar esse triângulo aqui e ali com os lados que eu estou obtendo. Aí nós podemos agora ver se realmente fecha com a nossa tabela. Vamos começar. Seno de 60 graus. Seno é esse cateto oposto, que é esse aqui, que está tapando a visão, L, raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o L, dividido por L. Pronto. Aqui tem umzinho invisível, quando não tem nada, então fica seno de 60 graus é igual a L, raiz de 3 sobre 2, vezes 1 sobre L. Eu posso cortar este L com esse L, e aí nós ficamos que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, exatamente como está na nossa tabelinha lá. Cosseno de 60 é cateto adjacente, que é esse aqui, que é o que está ligado ao ângulo, sobre a hipotenusa, que é essa aqui. Então, L sobre 2 dividido por L, que é a hipotenusa. Só que a hipotenusa é L sobre 1, passa invertido. Cosseno de 60 graus é L sobre 2 vezes 1 sobre L. Corta, corta. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Ok. Tá faltando agora a tangente. Tangente de 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é isso aqui, cateto adjacente é isso aqui. Então, L raiz de 3 sobre 2 sobre L sobre 2. Este aqui passa invertido multiplicando. Tangente de 60 graus é L raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. Corta, corta. E corta, corta também. Então, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Tá aí, deduzir todos os três, seno, cosseno e tangente de 60 graus. Pessoal, só fazendo um comentário aqui em cima. Aqui, ó. Nós tínhamos visto que eu dividi aqui no meio. Então, este ângulo aqui, na verdade, que é 60, vai ser 30 aqui em cima. E aí vocês vão pegar esse triângulo de 30 aqui, ó. Esse que tem o ângulo de 30, quer dizer. Vamos botar o L aqui, tudo igual. Aqui é o L raiz de 3 sobre 2 e L sobre 2. E agora vocês podem fazer um exercício, né? Achando a tangente, o seno e cosseno de 30 graus. Fazendo tudo de novo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Faço e vejo se verifica o que está na tabela. É mais um exercício para vocês fazerem de tema. Vocês já têm a resposta, porque a resposta está naquela tabela que eu já apresentei para vocês. Então, mais uma sugestão para vocês brincarem. Acharem todos os ângulos notáveis de 30 com esse triângulo aí, né? Já fizemos para o 60, agora faço o de 30.
Pessoal, eu queria fazer um comentário. Caso o ângulo aqui, vocês estão vendo que é 5 graus, não é um daqueles ângulos notáveis. E eu quero saber o x, mas aí não é aqueles notáveis. Então eu faço tudo igual, tangente de 5 graus é cateto oposto sobre 120. Bom, a princípio eles vão ter que dar esse ângulo, essa tangente, ou então eles vão me dar condições de ir numa tabela, que eu já coloquei aqui, ó, tabela de ângulos, né, trigonométrica de ângulos. Eu vou lá e pego, o ângulo é 5 graus, tangente é 0,087. E aí, captura esse valor, 0,087 igual a x sobre 120. Ou eles vão me dar num cantinho, tangente de 5 graus é 0,087. Vou colocar ali essa informação, não é um dos notáveis. Aí eu passo multiplicando, x vai ser 120 vezes 0,087. Fazendo essa multiplicação, 120 vezes 0,087, eu achei 10,x igual a 10,44. Outra forma de eu obter esse valor é mediante uma calculadora científica, pessoal. Então vocês têm aqui, né, uma calculadora onde tem a função tangente, seno, cosseno, tudo aqui em cima. Vocês escrevam tangente de quanto? De 5. E aí vocês vão lá e apertam 5. Pergunta igual e vocês vão ver que a resposta é 0,087. Exatamente como a tabela tinha dado para nós, 0,087. Tabela ou calculadora, pessoal. Também podemos fazer um testezinho, ó, seno de 30, por exemplo. Lá na nossa tabela é 1/2, aqui vai ser 0,5. A calculadora ela já fez a divisão, né, do 1 pelo 2, daí deu 0,5. Então a calculadora é outra opção, principalmente para os cursos de engenharia, segundo grau talvez.